Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje no Idiomas Online para começar mais uma live aí, já celebrando o meio da semana, ou seja, a semana já tá acabando. Deixa eu arrumar aqui, aquela luz não tá muito bom. Aí, assim, ficou bom. Assim, aí. Então, celebrar, né, que nós já estamos aí no meio da semana já tá acabando, graças a Deus. Aí vem fim de semana é dia da gente descansar. Então, vamos para os recados principais aqui que eu sempre digo a vocês, né? Então, é o seguinte, pessoal, todos os dias nós trazemos lives aqui com conteúdos, geralmente coisas ligadas ao Brasil ou ao idioma, né, à língua portuguesa. Cada dia eu escolho um tema. Essa semana eu resolvi dedicar aos meus alunos, então todos os alunos que me sugeriram temas, que querem saber de algumas coisas, ou até os espectadores que temos aqui, todos eles que queriam como saber de algo, se inteirar de algum assunto, me escreveram, mandaram uma mensagem no decorrer da semana que passou. E essa semana é uma semana como de lives dedicada mesmo a esse tipo de conteúdo que os alunos escolheram. Além do mais, também as lives, professora, eu não posso assistir, é corrido pra mim esse horário e tal. Não tem problema, pessoal, as lives ficam salvas aqui no perfil, tá? Elas ficam aí salvas no perfil. Depois, se você quiser assistir mais tarde, assistir outro dia, fiquem tranquilos. As lives sempre estarão salvas aqui no nosso perfil do Idiomas Online e também no Aprenda Português com Paula. Gostam dos conteúdos, querem aprender mais sobre a língua portuguesa para me entender melhor? Ó, lá na bio do Aprenda Português com Paula tem um link que dá acesso a um curso de português explicado em espanhol, tá? Então, pelo Ivan. Então, assim, se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre o idioma e querer, né, fazer essa imersão no português, então tem todo esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Então, ó, vamos lá, hoje o nosso tema é sobre o Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi é um italiano, tá, gente? Não é um brasileiro, mas ele foi muito importante aqui para a República do Brasil. Ele teve, assim, como uma força, uma potência muito grande nesse quesito da República Brasileira. Então eu gosto muito de falar sobre ele. Ele realmente é das pessoas, assim, que eu mais gosto da história do Brasil. Como sempre gostei. Ele também teve uma história de amor muito intensa, que foi com a Anita Garibaldi. Depois, conversando com os meus amigos italianos, eu descobri também que essa Anita Garibaldi, ela também teve muita história lá na Itália, ajudou ele em muitas como guerrilhas e guerras lá na Itália também. E a Anita Garibaldi é uma brasileira, uma sulista, que ele conheceu no sul do Brasil, quando ele veio para a Guerra dos Farrapos. Então, vamos lá, vamos já começando com isso. Então, o Giuseppe Garibaldi foi um militar e guerrilheiro italiano. Ele participou do movimento nacionalista Jovem Itália, que pretendia a unificação de toda a península sob forma de república. Então ele já estava lá participando dessas organizações, né, na Itália, já sempre ali envolvido com essas guerrilhas, né? Ele foi exilado no Brasil e participou da Guerra dos Farrapos, que foi quando se deu início a luta pela República, né? E o quê? E lutou na guerra entre Argentina e Uruguai, que também foi um marco muito grande, essa guerra da Argentina e Uruguai, porque também fez muita diferença aqui na América Latina, né, na América do Sul. Ele sempre estava envolvido
nas guerras para independência da Itália, quando ele voltava para a Itália. Exilado, o que é exilado? Exilado é quando a pessoa é despatriada, ou seja, por algum motivo, razão, a pessoa tem que fugir dali do seu país de origem, tá? Então, o Giuseppe, ele nasceu em Nice, que na verdade é no sul da França, só que nessa época, o sul da França meio que pertencia ao reino de... Ai, como era? De Sardinha, isso, né, a Sardenha. Então, ele fazia parte ali do... o sul, né, da França, fazia parte do reino de Sardenha. O pai dele era um marinheiro, né, então ele era um capitão, né, da marinha, na verdade. Então ele sempre teve esse interesse aí de fazer parte de aventuras marítimas, e foi aí que começou. Então, em 1834, ele... É engraçado isso, porque ele é uma pessoa como muito forte, muito potente, mas eu sempre vejo como, assim, fazendo a leitura agora das guerras, de todas as coisas que ele participou, eu vejo que, tipo, Garibaldi vivia só de derrota. Então, é muito engraçado isso, mas foi uma pessoa como super importante. Então, ele liderou uma conspiração em Gênova, com o apoio de Mazzini, que era um dos amigos dele que também estava aqui no Brasil, né, que veio com ele pro Brasil. Só que eles foram derrotados, ambos, né? Então, ele foi obrigado a se exilar em Marsella, e foi condenado à morte. Imagina, foi condenado à morte. Então ele falou assim, o que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou me picar pro Brasil. E veio pro Brasil. Desembarcou lá no Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro, aquela maravilha, que delícia, Rio de Janeiro. Já encontrou uns exilados italianos lá também, falou, vamos fazer festa, macarronada, mangiare che te fa bene, tudo, essas coisas, né? E já foram fazendo aquela festa toda. Só que aí, no mesmo ano que ele chegou, tá, essa coisa que ele foi condenado à morte na Itália foi em 1834. Daí, em 1835, que foi o ano que ele chegou lá no Rio de Janeiro, ele pegou e ficou sabendo que lá no sul do Brasil estava rolando também uma guerra, né, comandada inclusive pelo Bento Gonçalves, incrível, uma pessoa também que eu gosto muito, e né, para fazer aí, começar a revolução para fazer a república, que é a guerra dos farrapos, né. O Garibaldi foi lá, falou assim, galera, quero participar, tô dentro, quero fazer parte disso. E foi. E, meu, só sucesso dali então. Porque ele foi, falou assim, olha, eu tenho uns 12 homens aí com os fuzis, tenho um barco e a gente vai dominar tudo. E ele foi, dominou ali a Laguna, em Santa Catarina, e se ampliou ali os limites de república. Então ele foi bem importante nessa parte. E é o seguinte, quando a gente quando já começa a se tratar do Garibaldi aqui no Brasil, existe uma série brasileira que se chama A Casa das Sete Mulheres. Eu vou deixar o link aí para o nome, né, da série, na verdade. Depois vocês procuram, tem no YouTube, só que, claro, em português. E aí vocês assistam, porque mostra toda essa parte do Garibaldi aqui no Brasil, conhecendo a Anitta, que é a mulher dele, né, a esposa dele, que foi a esposa dele. Então mostra toda essa conquista aí da Guerra dos Farrapos, essa luta pela República, porque ainda Portugal comandava o Brasil, né, como os governantes não, mas tipo, o militarismo era de Portugal ainda. Então o pessoal do Sul falou assim, não, vamos tomar conta disso daí e vamos mostrar que quem é que manda aqui somos nós. E foi quando o Garibaldi falou, eu também quero fazer parte disso, e foi o que ele fez. Aí agora vamos falar um pouco aqui do Garibaldi e da Anitta, né? A Anitta é brasileira, incrível, né? Sulista. O nome dela era Anitta, não sei do que, mas depois, como ela se casou com o Garibaldi, então o nome dela, Anitta Garibaldi, também famosíssima aqui, viu, pessoal?
ela lutava do lado dele, ao lado, né, do Garibaldi, porque ela realmente sabia muito como coisas de luta, como lutar, ela tinha muita noção de andar a cavalo. Quem assistir a série aí que eu tô falando, da Casa das Sete Mulheres, vai saber o que eu tô falando, porque é isso mesmo, como ela era assim incrível, ela ia, subia, descia, ia a cavalo, lutava às vezes algumas guerras, algumas conquistas lá, principalmente essa da Laguna, lutava nas guerras, subia a cavalo, tudo grávida. E mostra muitas cenas nessa série que o Garibaldi falou assim, não, você tá grávida de um filho meu, e ela falava assim, não, eu vou lutar mesmo assim, que não sei o que, ela gostava de lutar, o negócio dela era lutar. Então, com a derrota dos republicanos, né, que foi a primeira parte, na verdade, dos republicanos, mas ainda assim, como foi tomado muita parte, né, teve muitas partes aí do Brasil que foram tomadas pelos republicanos. Então, como teve essa derrota dos republicanos, eles foram para Montevidéu. E aí, em 1842, que foi quando o Garibaldi lutou nessa guerra aí entre a Argentina e Uruguai. O Giuseppe, ele comandava a tropa uruguaia, né? Ele foi derrotado, de novo, foi derrotado lá na Itália, depois fazia parte dos republicanos derrotados também. Aí, depois, aqui, tava lá na guerra entre Uruguai e Argentina, tava do lado do Uruguai derrotado. Aí o que ele fez? Ele pegou, tacou fogo em todos os barcos dele, assim, desse jeito. Tacou fogo nos barcos para não ser pego pro inimigo, e ele organizou como uma legião dos italianos exilados. Então ele pegou todos esses italianos, fizeram a legião italiana, e todos eles usavam vermelhos. E aí sim ele começou a ter como muito sucesso nas batalhas. E eles venceram, né? Depois de vencer essa batalha entre Uruguai e Argentina, ele recebeu a promoção de comandante supremo de Montevidéu. Que lindo, né? E aí ele foi o quê? Foi de volta à Itália. Lutou contra a Áustria. Ele era totalmente... Nessa época tava uma guerra ali de poderes e tal. O Giuseppe, ele era contra a monarquia, mas ele queria que a Itália fosse livre dos austríacos, né, dos estrangeiros. Então, ele derrotou os franceses nessa guerra, na guerra da República Romana, só que ele foi perseguido e teve que fugir com a Anitta e as crianças. Nessa fuga, a Anitta adoeceu, ela ficou doente, infelizmente ela não resistiu. Mas isso daí, já tinha passado muito tempo, porque essa guerra dos farrapos aqui no Brasil foi em 1835, isso nós já estávamos em meado de 1854. Então, o Garibaldi volta à Itália, participa de mais algumas guerrilhas ali contra a Áustria, foi preso, ferido, conquistou Nápoles e Sicília. Foi eleito membro da Assembleia Nacional da França, porque teve uma parte depois que ele estava lutando do lado da França, ele já estava do lado dos franceses. Então ele derrotou os franceses, mas depois quando ele voltou para a Itália, ele derrotou os franceses. Aí quando a Anitta Garibaldi faleceu, ele se exilou nos Estados Unidos, ele fugiu para os Estados Unidos com as crianças, né? E aí depois em 54, quando ele volta para a Itália, ele participa de mais algumas guerras. Nesse momento ele já está do lado da França. Então ele estando do lado da França, ele foi ferido, foi preso, tudo que podia acontecer de ruim que não tinha acontecido antes, aconteceu nessa época. Mas aí teve o lado bom, porque depois de tudo isso, né, depois de toda essa guerrilha e tudo mais, ele foi eleito membro da Assembleia Nacional da França e depois deputado do Parlamento Italiano. Ele faleceu em 1889, muito tempo, né? Na Itália.
Ele faleceu já com mais de 80 anos, porque ele nasceu em 1807, então ele já faleceu aí, ó, com uns anos na casa já, hein, Giuseppe? Bom, essa foi a história do Giuseppe Garibaldi. É bem interessante falar sobre o Giuseppe Garibaldi, e também eu aconselho muito vocês a assistirem essa série, que é A Casa das Sete Mulheres. É uma série muito bonita, retrata muito o povo sulista do Brasil, os republicanos, a Guerra dos Farrapos, essa luta para conquistar a República. Fala muito do Garibaldi, mostra muito esse lado como romântico entre o Garibaldi e a Anitta, como romantiza bastante a relação dos dois, mostra toda a história da Anitta. Mais pra frente eu trago mais coisas sobre a Guerra dos Farrapos, que pra mim é um marco histórico que eu mais gosto na história do Brasil. Mas eu acho que eu comecei a ficar apaixonada mesmo por esse marco histórico por causa da série que eu tô falando pra vocês, que é essa Casa das Sete Mulheres, que é muito legal. Uma série, assim, muito antiga, tipo de 2000 e lá, faz tempo já, né? Até rimou. 2000 e lá, faz tempo já. Só que ainda assim não deixa de ser uma coisa. Eu acho que eu me apaixonei tanto pela série, sabe? Que eu acabei como gostando muito desse marco histórico. E aí depois teve uma vez que eu conheci um brasileiro na Turquia, quando eu morava na Turquia, em Istambul, o Joaquim, e a gente tava falando sobre essa série, e ele falou pra mim, não, mas essa série tem no YouTube. Eu falei, como assim? Ele falou, tem, e ele me mandou o link, aí eu assisti de novo, agora eu assisti mais uma vez. Então eu sempre fico assistindo várias vezes. Então é bem legal como essa história, né, aí é bonita e como envolve esses estrangeiros. E aí depois eu trago também para vocês saberem mais sobre a Anita Garibaldi, que também foi assim, é uma querida, né? É uma querida tanto aqui no Brasil, como você vê ela, vocês podem notar, né, tô falando, que ela fez parte aí da história da guerra da Argentina e Uruguai, também de muitas coisas lá na Itália. Então não é uma brasileira importante somente para o Brasil, não é que ela somente lutou aqui. Ela também estava lá do lado do marido e falando, vamos lutar, é isso aí, querido. E foi isso. Esse é o tema de hoje. Não se esqueçam, tem perguntas, não entendi, o que foi isso, o que você falou? Mandem mensagem, tanto aqui ou no Aprenda Português com Paula. Eu estarei à inteira disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã. Amanhã eu volto com mais histórias, tá bom? Beijos, beijos, beijos e boa quarta-feira. Aproveitem o dia de vocês. Tchau, tchau!